Você já ouviu falar em Green Digital Skills? Bom, esse termo em inglês se refere às competências tecnológicas para um mundo mais verde. Esse é um termo que está muito inserido no universo ESG e tem como objetivo levar estratégias para garantir sustentabilidade às empresas. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa com Samuel Barros, ele que é reitor do IBMEC RJ e também especialista em Green Digital Skills. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Queria que o senhor começasse falando sobre as crianças. Hoje em dia já nascem conectadas. Como que hoje passar para as crianças, inserir as crianças nas Green Digital Skills? Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema. Quando a gente fala de Green Digital Skills, a gente está falando de habilidades sustentáveis voltadas ao mundo tecnológico, ao mundo digital propriamente dito. E numa geração que já nasce digital, essa geração, as crianças atualmente, elas já nascem no ambiente digital, num mundo conectado, num mundo onde as práticas de informação e o acesso à tecnologia é bastante grande, acaba sendo um caminho relativamente fácil e até esperado. Quando você traz para uma criança a importância dela entender em relação à preservação ambiental e à sustentabilidade associada à tecnologia aplicada, então, como é que ela efetivamente utiliza a tecnologia para reduzir o impacto e a pegada ambiental, como é que a tecnologia pode ajudar na preservação, como é que a tecnologia vai estar associada aos componentes de cuidado ambiental, acaba sendo um caminho muito fácil. Algumas características relevantes dessa geração, a primeira é acesso à informação, elas têm um conjunto de informação muito vasto, então é muito mais fácil a gente trazer novas informações e associar essas informações aos resultados esperados para o tratamento ambiental. Segundo, a gente tem uma questão de engajamento. Então, as crianças hoje já são mais engajadas do que nós éramos. A gente é de uma geração onde o engajamento era menor, e esse engajamento acontece muito por causa desse volume de informação. As crianças, como recebem muitas informações, acabam tendo um engajamento maior para cuidar das questões de sustentabilidade, justiça climática e etc. Um terceiro nível de ponto de vantagem para essa nova geração, para essas novas gerações, para as crianças atualmente, é a própria adoção de tecnologias. Como elas já nascem num ambiente digital, é muito mais fácil para elas adotarem novas tecnologias e tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente. Tecnologias essas que têm uma eficiência energética maior, uma capacidade de reciclagem inteligente, uma preocupação muito grande com o compartilhamento, então você produzir coisas para compartilhar com outros. Então, essa geração ela tem um conjunto de vantagens que a nossa não tinha. E isso vem muito pelo acesso à informação. E faz parte de uma das preocupações dentro desse ambiente de Green Digital Skills ou de Green Skills, a gente poder compartilhar e com esse processo de compartilhamento reduzir a criação de coisas novas e, consequentemente, o lixo tecnológico, que é a grande preocupação primária desse processo, tem um impacto direto no meio ambiente, e a segunda grande preocupação é o consumo de energia excessivo. Afinal, quando você pensa em tecnologia e o grande consumo de dados e o grande processamento de dados, você precisa de um volume muito grande de energia. Um data center hoje de processamento de inteligência artificial, um grande data center, ele consome energia equivalente a uma pequena cidade. Então, pensar nesses ambientes, pensar nessas influências e pensar nas crianças que hoje estão recebendo isso, pensar necessariamente que a gente precisa construir um futuro onde o consumo seja menor e essas crianças elas já pensam em compartilhamento onde esse consumo já é menor também. Então, isso facilita o processo de adoção desses skills. Eu comecei perguntando pelas crianças, mas na realidade, o senhor como reitor do IBMEC, né, já deve perceber que o jovem que chega hoje na universidade já é um jovem muito conectado, porque ele nasceu em pleno século, na verdade, nos anos 2000, né? Então, esse jovem que nasceu nos anos 2000 já está chegando à universidade super conectado.
A gente falou do lado positivo, da facilidade de inserir aí as noções de sustentabilidade em meio às tecnologias, mas há um desafio hoje, talvez, a distração nas redes sociais. Qual o desafio hoje de inserir as noções de sustentabilidade no cenário digital? Quando a gente fala de desafio, tem um conjunto deles. O primeiro é uma mudança de comportamento e mentalidade de uma população mais antiga. Eu não estou falando nem do jovem, eu estou falando do mais velho, efetivamente, nesse momento. Esse mais velho ele tem uma dificuldade de mudar de comportamento, de aceitar uma mentalidade diferente, de perceber que ele precisa ser um pouco mais sustentável nos seus comportamentos. Um segundo ponto, e esse impacta muito diretamente no Brasil, é a própria desigualdade social e econômica. Então, quando eu falo de uma população de alta renda, média alta renda, essa é uma população muito mais conectada, muito mais preocupada, muito mais sustentável do que uma população de baixa renda. A população de baixa renda, ela precisa pagar o arroz com feijão. Ela não tem muito tempo para estar preocupada com questões de sustentabilidade tecnológica ou de sustentabilidade social tecnológica, consequentemente. Então, um dos caminhos para solucionar e você maximizar os efeitos é resolver desigualdades sociais e econômicas, porque aí você vai efetivamente trazer um público que hoje não está inserido nesse cenário para dentro. Um outro ponto, e esse ponto agora para dentro da sala de aula, sim, a gente tem uma questão muito grande associada à perda de atenção, a perda de foco desse nosso aluno quando utiliza tecnologia não organizada. Em compensação, se você considera a tecnologia como parte do processo de ensino-aprendizagem, a tecnologia vira uma aliada do professor. Então, você não vai ter necessariamente uma perda de foco. É claro que não é para o tempo inteiro, não é para todos os momentos, não é em qualquer situação. Isso aí tem que estar organizado, faz parte do processo. Mas você pode trazer a tecnologia para dentro de sala para ensinar, por exemplo, os impactos diretos de você deixar metais pesados no meio ambiente porque você parou de usar uma bateria qualquer. Ou simplesmente você guardar um monte de celular antigo em casa em vez de levar para reciclagem, sabendo que ali você tem ouro, você tem chumbo, você tem alumínio, você tem um monte de plástico que pode ser reutilizado. Então, você tem, no processo da sala de aula e no processo de ensinar desse desafio de trazer esse aluno para esse mundo tecnológico e, consequentemente, ensinar sustentabilidade nesse foco, você utiliza a própria tecnologia para trazer esse incentivo ao prestar atenção, esse incentivo ao entender melhor. E aí existe um último ponto, que é um ponto bastante desafiante, isso vale para o mundo inteiro, que são questões de políticas públicas insuficientes ou inconsistentes para fortalecer esse treinamento, esse ensino. Poucos países têm dentro das suas matrizes curriculares preocupação efetiva em ensinar esse aluno habilidades verdes para um ambiente tecnológico e até para um ambiente não tecnológico. Isso é muito incomum você encontrar governos que estão incluindo isso nas suas matrizes curriculares. Existem experiências, claro, em diversos países, mas em países que ainda estão tentando se entender nesse universo, o caso do Brasil é um desses, você não encontra isso dentro das matrizes. Isso acaba dificultando o trabalho da escola também. E aí, pensando numa faculdade, como o aluno da faculdade é um aluno mais adulto, é mais fácil a gente introduzir dentro de um programa do que numa escola de ensino médio, ensino fundamental, elementos desse tipo, principalmente quando a gente fala das escolas públicas, onde falta bastante incentivo para esse foco. Temos então, professor, uma questão aí estrutural que precisa ter investimento por parte do governo, né? Ampliação, acesso à internet, à tecnologia também, não só nas cidades espalhadas por todo o país, mas também dentro das escolas. Agora, qual o papel das grandes empresas, das Big Techs, na divulgação do Green Digital Skills? Bom, primeiro, tudo nasce dentro do mundo da tecnologia. Então, essa história de habilidades verdes digitais, ou Green Digital Skills, que é o termo utilizado em inglês, ele nasceu dentro de conversas entre as próprias Big Techs. Ele não nasceu na sociedade civil e foi para o mundo da tecnologia. Ele nasceu dentro da tecnologia, continuou dentro da tecnologia e agora é que está efetivamente
se tornando algo mais comum dentro da sociedade. A título de curiosidade, os primeiros cursos de Green Digital Skills oferecidos no mundo, eles foram financiados por Big Techs como Microsoft, como Meta, Google já financiou alguns, basicamente para você criar uma massa crítica. As Big Techs elas têm uma relevância muito grande nesse processo, primeiro porque elas são grandes agentes de influência. Então, elas têm um poder muito grande de encaminhar a formação de um grupo muito específico para isso, para essa preocupação. Segundo, para elas é extremamente importante você estar preocupado com tecnologia sustentável e para ter uma massa crítica de tecnologia sustentável, porque isso reduz custo. Quando você pensa que você vai ter um conjunto de engenheiros, um conjunto de pesquisadores, um conjunto de pensadores, criando métodos mais econômicos e mais sustentáveis, consequentemente, para você ter a mesma capacidade de processamento, a mesma capacidade de influência, os mesmos efeitos de utilização de determinadas tecnologias e essa massa produzindo essa tecnologia mais barato, para a Big Tech fica mais barato. Então, você gera um conjunto econômico mais barato nesse processo. Além disso, as Big Techs são capazes de fornecer infraestruturas que, naturalmente, as empresas pequenas não vão ter. Então, elas têm uma base muito grande de infraestrutura capaz de ser entregue para a sociedade, assim como um conjunto de ferramentas que permitem mapear a sustentabilidade nesse processo. Pensando nessa estrutura, também existem outros fatores que as Big Techs têm uma relação direta. Por exemplo, os programas de carbono negativo. Aí você pode perguntar para mim, Luana, mas não era carbono zero? Não, era carbono zero. Agora, as Big Techs estão pensando em carbono negativo, gerar crédito de carbono, efetivamente, e não só zerar a sua pegada de carbono. Quando você fala em gerar crédito, monitorar o ambiente, plantar, cuidar de árvore, ter data center mais eficiente, impedir a utilização de data center que seja alimentado através de energia não renovável ou energia altamente poluente. Então, é você criar crédito de carbono usando a tecnologia. E as Big Techs têm força para fazer esse tipo de influência. Coisas que algumas Big Techs têm mais forças do que alguns governos. E aí você pode pensar, além disso, o que mais pode ser feito? Vamos pegar um exemplo aqui. A Samsung ela tem um programa, assim como a Apple, assim como outras marcas de devices de telefonia, de troca de equipamento. Então, você leva o teu equipamento velho lá, ela te dá um desconto, te dá um crédito para você trocar por um equipamento novo. Isso gera necessariamente uma economia circular. Então, você tem ali um compartilhamento de materiais e equipamentos dos equipamentos antigos, gerando novos equipamentos para frente e, consequentemente, você consome menos do meio ambiente. Você tem programas de certificação, como o Microsoft Learning, como o Meta Learning e etc., que também têm formações nessas áreas e são gratuitos. E essas grandes empresas de tecnologia também têm feito muita parceria com escola. Essas parcerias com escola com foco principalmente em formação de jovens, e aí seja em nível médio fundamental ou em nível superior, para entrar nesse mercado com essa preocupação e com essa consciência digital, social mais sustentável. Professor Samuel Barros, reitor do IBMEC-RJ, obrigada pela participação aqui no podcast Visões ESG. Muito obrigado, eu que agradeço e vamos construir um mundo mais consciente e com mais cuidado com as tecnologias e com o meio ambiente. Podcast Visões ESG volta na semana que vem com mais informação sobre sustentabilidade, ações de governança, políticas sociais, estratégias que fazem toda a diferença no universo ESG, no mundo corporativo da atualidade. Visões ESG, investindo no futuro hoje.